que diz assim: por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pense no que é excelente e digno de louvor. Por que eu escolhi esse versículo? Porque eu aprendi através desse versículo que pensamentos geram palavras. E Paulo ele está convidando os filipenses para pensar naquilo que é bom. Então alguém que pensa naquilo que é louvável a Deus, automaticamente vai falar o que é louvável a Deus. E eu aprendi que como os meus pensamentos geram minhas palavras, as minhas palavras geram atitudes. E as minhas atitudes formam o meu caráter. Então tudo começa na mente, tudo começa em como nós nos vemos. E isso aqui já foi falado com bastante propriedade. E eu trouxe o exemplo de duas mulheres, porque eu quis trazer o exemplo tanto de uma mulher casada, quanto de uma mulher solteira. Porque nós estamos falando para princesas casadas e para princesas solteiras. Eu peguei o exemplo de Abigail, o primeiro exemplo para a mulher casada. Abigail era uma mulher bonita e inteligente. 1 Samuel capítulo 25, versículo 3, diz que ela era uma mulher inteligente e bonita. Isso vai fazer com que nós observemos que a beleza de uma princesa é única. Quem aqui é bonita? Você tem a sua beleza. Levanta a mão, pelo amor de Deus, todo mundo. Porque você tem a sua beleza. Se alguém levantar, depois daquilo que nós ouvimos aqui hoje, nós temos a nossa beleza única. Talvez nem todos vejam, mas o importante é que nós reconhecemos essa beleza. E melhor ainda, a nossa inteligência, ela é uma coisa marcante. A inteligência de uma mulher bonita, ela marca. Numa geração em que nós estamos vivendo de futilidades, quando se encontra alguém inteligente e bonita, é uma surpresa para as pessoas. Então, marque a sua geração com a sua beleza, mas marque a sua geração com a sua inteligência. Eu quero falar de Rebeca, que é a solteira, que é uma mulher a quem alguém procura para casar. Olha que coisa linda. Uma solteira, ela precisa ser uma mulher que alguém queira casar. Abraão, ele chama o seu servo e fala assim: aqui não tem mulheres para o meu filho. Eu quero que você vá lá na terra de Labão, na terra do meu irmão, e você busque lá uma moça para casar com meu filho. Aí a preocupação do servo é: e se eu não encontrar? Ele: se você não encontrar, você está liberado do seu dever. Mas é tão interessante que ele sai com esse compromisso de exatamente buscar uma mulher que tenha o perfil de quem se queira casar. Ele sai com essa responsabilidade. Essa responsabilidade é dada a ele. Então a palavra também vai dizer no versículo 16 do capítulo 24 de Gênesis, que Rebeca era muito bonita, tinha idade para casar e era virgem. E ela está no momento em que o servo encontra trabalhando. Diz que ela está descendo a fonte. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Porque eu quero dar mais um exemplo para as casadas. Quem é casada aí? Olha que coisa interessante. Abigail também era casada. E a palavra diz que o marido dela era meio louco da cabeça. O homem era doido, loucão. Mas a palavra diz que ela não era influenciada pela loucura do seu esposo. Uma mulher casada, uma mulher que se diz princesa, ela não é que ela não, o seu marido não vai influenciar nas suas atitudes, vai. Mas quando for errado, não, a palavra do Senhor nos ensina isso. E é interessante que não só dos nossos esposos, mas das pessoas que estão ao nosso redor. Por quê? Porque durante as peregrinações de Davi,
ele cuidou um pouco os seus soldados nas suas peregrinações, nas suas fugas. Eles habitaram próximo das terras de Nabal e guardaram o rebanho de Nabal. E Nabal, ele teve esse rebanho guardado. E chega o momento de tosquear as ovelhas. Davi fala assim: vai lá e pede Nabal uma comida para a gente, porque época de tosquear a ovelha é a época de festa. E Nabal, ele fala assim: quem é Davi na fila do pão? Na tradução Ana Paula, ele fala assim: quem é Davi na fila do pão? O cara guardou o rebanho dele. Ele tem rebanho para tosquear e festa para fazer, porque os seus soldados guardaram o rebanho dele, de pessoas que podiam roubar, de que podiam matar até mesmo aquelas pessoas que estavam lá com ele. Mas quem estava com Nabal entende isso e faz o quê? Vai até Abigail. Eles vão até ele. E quando eles chegam até ela, né, conta o que aconteceu. Aí nós vamos entender que Abigail era uma mulher também de confiança. Porque pessoas que não se deixam influenciar são pessoas de confiança. Abigail era também, ela não se deixou contaminar, mas ela também tinha uma segurança e passava essa segurança para quem estava à volta. Por quê? Porque quando dava ruim com Nabal, as pessoas sabiam a quem recorrer. E eles vão até Abigail. Eles falam com Abigail. E Abigail, ela vai tomar uma atitude. Então, uma mulher, uma princesa ungida para avançar, ela não se deixa influenciar por qualquer coisa. Não, deixa que lá não. A gente já vai perceber que o que Nabal faz não influencia as atitudes dela. E ela ouve os empregados. Os empregados nem quiseram ouvir. Nabal nem quis ouvir os empregados, mas ela ouve. E esse é um diferencial. Uma mulher que não se deixa influenciar, uma mulher que sabe ouvir. Às vezes tem dois lados, ouve os dois lados, ouve a real história. Ore a Deus, se não sabe ainda o que aconteceu, se não conseguiu discernir, ora a Deus para que Deus revela, mas só tome uma atitude depois que Deus falar e que você tenha certeza de que você está sendo correta com alguém. A gente aprende também com Rebeca algo interessante. Princesa é resposta de oração. A gente falou aqui que o empregado ele vai com medo, com uma responsabilidade muito grande. E ele desce ao poço e faz uma oração. Capítulo 24 de Gênesis, versículo 14. Esta é a minha súplica. Pedirei a uma delas, por favor, me dá um pouco de água do seu cântaro para eu beber. Se ela disser sim, beba, também darei água aos seus camelos, que seja ela a moça que escolheste para ser a mulher do meu servo. Desse modo, saberei que fostes bondoso com o meu Senhor. Antes de terminar a oração, o servo viu se aproximar uma moça chamada Rebeca. Quando uma princesa está na história, ela não chega para que alguém ore, ela chega como resposta. Eu achei aquele rapaz bonito, eu vou orar para saber se é de Deus. Não, eu sou resposta. Valorize-se. Eu sou resposta. Deus me envia como resposta. Deus não me envia para depois saber alguma coisa. Ela estava ali naquele lugar, e a gente vê que pessoas que é a resposta de Deus, ela está sempre ocupada, né? E ela chega ali com cântaro, conforme nós já falamos, para pegar água, e isso vai indicar que ela está cuidando da sua família. Então, logo, alguém que é resposta de oração tem um cuidado com a sua família. Porque eu não sei se vocês já ouviram, e que a gente precisa observar com quem a gente vai casar, né? A gente observa o trato com a família. Como tem tratado a família que tem? Porque vai formar uma família, mas aquilo que já tem, está dando valor? Se não dá valor ao que tem, como vai dar valor ao que ainda não construiu? Então é preciso nós entendermos isso. Uma moça, uma princesa
digna de resposta é uma princesa que cuida da sua família. Abigail também, ela além de não se deixar influenciar, ela toma atitude. Porque Abigail ouviu, deu ruim lá. Nabal não serviu Davi. Davi está furioso, falou que vai matar geral. Ela o quê? Peraí. A palavra diz em 1 Samuel 25:18 que sem perder tempo, ela ouviu e já vai lá, providencia. Aí diz aqui, 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 cestos de grão tostados, 100 bolo de passas e 200 bolos de figo, e colocou no jumento. Ela pegou o que tinha em casa. Ela, além de não se deixar influenciar, ela tem atitude diante daquilo que parece que saiu do controle. Já reparou como que você faz? É aquele negócio, eu sou estabanada a vida inteira. Vocês viram o cuidado que eu subi aqui? É porque para eu tropeçar, eu ainda botei, isso aqui, né, revela excesso, né? Porque tem excesso de calça. Por quê? Está faltando altura. Então, por isso tem excesso de calça. Aí eu falei, eu não posso tropeçar na calça, vou devagarinho. E você já reparou que a pessoa que é assim, ela dá um jeito rapidinho? Eu, quando entorno uma coisa, eu já quero um pano para limpar, para dar um jeito. Não, está chegando alguém, a gente já pega alguma coisa e já está tudo preparado ali, já vai, porque a gente, né? Sempre com um aventalzinho na cozinha, porque com certeza quando lava a louça molha a barriga. Com certeza quando faz comida espirra a gordura tudo, não é assim? Mulher preparada. Mulher pronta para desafios. Mulher pronta para quando alguma coisa dá errado. Porque deu errado. A Abigail estava pronta. Pronta para agir num momento de aflição. Porque quando um se aflige, o outro precisa estar calmo. Já pensou todo mundo desesperado? Ai meu Deus, e a Abigail? Ai meu Deus, ele vai matar, ele vai matar, ele vai matar. Só falar não resolve, tem que agir. Tem momentos que nós precisamos agir. Tem momentos que nós precisamos fazer alguma coisa. Deus nos chama para essa ação. E nós precisamos. E mulher é assim, mulher quer resolver tudo de uma vez, né? Quem é assim? A gente quer resolver tudo, a gente acha que a gente pode resolver tudo, né? Mas aqui chama para uma ação específica. Para algo específico, porque quem quer fazer tudo não consegue fazer nada. Então, se a gente focar naquilo que precisamos e nos preparar, eu falo muito isso com meu esposo. Ele fala assim, a gente como pastores, a gente trata de pessoas, e pessoas são falhas como nós. E às vezes, as pessoas são obstinadas, querem fazer aquilo que quer. Eu falo com ele, filho, não, infelizmente a gente só pode orientar. A gente não pode dizer o que tem que fazer e obrigar a pessoa a fazer. Mas ao orientar, e a gente está vendo que a pessoa está indo para um lugar ruim, o que nós precisamos fazer? Nos preparar para quando der errado. Porque aquela pessoa que está obstinada, ela precisa entender que quando tudo der errado, tem um ombro esperando. Porque pior do que fazer as coisas erradas é não ter ninguém depois que a gente cai na real. Não ter ninguém para nos orientar e para nos direcionar novamente. E é por isso que muitos vão parar no buraco. E eu falo muito sobre isso com ele, estarmos prontos também para pessoas que ainda assim não seguem os conselhos que nós damos. Porque um momento vai dar errado. E quando der errado, nós precisamos estar prontos para fazer alguma coisa. Nós vamos ver que uma princesa também, essa parte aqui é a parte que eu mais gosto. Ela é capaz de servir quantas vezes necessário for. Olha só, Rebeca. Quando ela encontra com o servo, aí ele vai lá e pede a ela, dá um pouco de água, por favor. Ela, sim, vou te dar água. Abaixa o cântaro do ombro, dá água para o servo de Abraão. Aí depois que ela dá água para beber, ela fala assim, agora eu vou tirar água para os seus camelos. E ela fala algo interessante, eu vou tirar água para o camelo até que eles estejam satisfeitos. Aí nós vamos lá. Um cântaro tem aproximadamente 13 litros.
Um cântaro. Eliezer está com 10 camelos. Um camelo bebe 100 litros de água, porque ele bebe, sacia a sede e bota na corcova para reserva. Ela fala que vai dar água até que eles estejam saciados. Aí, para um camelo, ela vai pegar aproximadamente 77 cântaros. 77. 10 camelos, a gente que é bom de conta, 77 vezes 10 é só cortar um, botar o zero. Fica o quê? 770 vezes Rebeca fez isso. Serviu. Abaixou para servir. Porque uma princesa, ela sempre está pronta para servir. Agora, uma vez uma pessoa pede água, vai buscar que eu estou cansado. Está muito folgado. Uma vez. Ela deu para o servo e depois voltou a pegar para os camelos. E detalhe, ela tem uma obrigação ali, pegar água para levar para sua casa. Então, como toda princesa, ela não se importa com a quantidade de vezes que ela vai precisar servir. Uma princesa está pronta a servir, independente da quantidade de vezes. Uma princesa, ela é prestativa. O que é uma pessoa prestativa? Uma pessoa prestativa é uma pessoa que investe para ser útil na vida das pessoas. Ela investe, eu preciso investir na minha vida para que a minha vida seja útil para as outras pessoas. Sabe o que é isso? Nós precisamos aprender isso. Precisamos cuidar de nós. Aprendemos a cuidar de nós aqui. Sabe por quê? Porque as pessoas vão precisar. E ninguém quer ninguém escangalhado, gente. Como que alguém escangalhado vai ajudar outro escangalhado? Não tem como, gente. A gente precisa se cuidar, a gente precisa se preservar, se valorizar. Para quê? Para valorizar o outro, para ser útil na vida do outro, para que o outro peça e através daquilo que ele está pedindo, nós possamos ajudar. É isso que Rebeca nos ensina. E a Bíblia vai ensinar que princesa sabe o momento certo de ficar calada. Quem é tagarela aqui? Faço até assim. A gente fala muito, gente, né? Mas o problema não é falar muito, tá? O problema não é falar muito. O problema é saber o momento de se calar. Por quê? Abigail não contou nada para Nabal. Abigail resolveu tudo. Falou com os servos, vai na frente, que eu vou depois de vocês. Mas ela não conta nada. Ela só conta depois que o assunto está todo resolvido. E mesmo assim no outro dia, porque no dia Nabal estava bêbado. Não dá para conversar com bêbado. Não dá para conversar com quem está fora de si. Então nós precisamos, muitas das vezes, exatamente isso. Eu preciso falar menos. Não, você precisa aprender o momento certo de calar. Nós precisamos aprender o momento certo de calar. E o momento certo em que nós vamos falar alguma coisa. Então, além de saber o momento de se calar, nós precisamos entender o momento certo de falar. Porque falar o que é certo na hora errada não adianta. Falar o que é errado na hora certa também não adianta. Precisamos ter sabedoria. Lembra que eu falei no início? Abigail é o quê? Inteligente. Amém? Nós aprendemos também que uma princesa, ela é recompensada pelos seus feitos. Depois que Rebeca serve os camelos, Rebeca recebe um presente do servo de Abraão. Então entenda uma coisa: você vai servir, você vai se doar, você vai estar pronta para ser útil, mas há uma recompensa para quem cuida de pessoas. Há uma recompensa da parte de Deus para quem cuida de pessoas. Entenda isso.
Ah, mas fulano nem agradeceu. Há uma recompensa do céu, da parte de Deus, para as nossas vidas. O problema é que muitas das vezes essa recompensa a gente não consegue segurar. Mas Deus está vendo tudo que nós estamos fazendo. E com certeza estamos amontoando pedras para a nossa coroa. Amém? Nós precisamos ter uma visão ampliada. Uma visão de águia. Por quê? Abigail, quando vai, ela está passando por um lugar estreito e de precipício. Ela está num lugar estreito e de um lado montanha, de um lado precipício. Mas mesmo num lugar difícil, onde ela tem que ter todo o cuidado, ela olha para frente e consegue enxergar Davi. Antes que Davi veja ela, ela enxerga ele. E olha a honra, a gente vai ver essa honra através de Abigail e através de Rebeca também. Quando ela avista, ela desce do camelo e já vai se prostrando diante do rei. Então, quem sabe diante de quem está, se curva e prostra-se e se humilha. Não adianta diante de qualquer pessoa. Ela aqui, ela se prostra diante do rei, diante daquele que pode resolver o seu problema. É isso que nós precisamos entender. Nós precisamos aprender a nos prostrar e a nos humilhar diante de quem pode resolver o nosso problema. Às vezes nós estamos... Qual é o problema? O que muitas das vezes acontece? Estamos nos prostrando e nos humilhando para a pessoa errada. Por isso que nada se resolve. A gente está pedindo para as pessoas erradas. Nós temos um pai que cuida de nós. Nós temos um pai que zela pela nossa vida. E quando nós queremos avançar, nós nos prostramos diante dele. Nós adoramos a ele. Nós exaltamos a ele. Quem realmente pode resolver o nosso problema. Uma princesa, uma mulher ungida para avançar, ela é digna de fazer parte dos planos de Deus. Quando Rebeca ela é escolhida, Abraão, ele está prestes a morrer, e o seu filho vai ser o seu sucessor na patriarquia, né? Ele vai se tornar o patriarca no lugar do pai. Então Rebeca ela tem a sua história. Quando nós conhecemos o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, nós estamos conhecendo o Deus de Sara, de Rebeca e de Raquel. Nós estamos conhecendo esse Deus também. Porque aonde o homem está, a sua esposa vai estar também. Então, quando uma menina encontra um rapaz e na vida dele tem um plano de Deus, com certeza ela está incluída nesse plano. Aí ele pergunta quem ela é e ela já fala: eu sou filho de Betuel. Beleza, é quem eu estava procurando. Ela já está incluída na história. Ela só não sabia. Diferente de Abigail. Abigail, ela se inclui. Rebeca não, ela já está incluída. Ela é alguém pelo qual ele já queria achar. E ela fala tudo. E ele conta para o pai, quando o irmão vai até ela, vê as joias que ela recebeu, acha diferente. Não, alguma coisa aconteceu, ela fala, ele vai até o servo de Abraão, fala com o servo de Abraão conta tudo. Não, não é possível, essa menina é escolhida. Ele chega, conta tudo. Não, antes de comer eu preciso contar para vocês. Eu saí desesperado. O meu Senhor me deu uma missão. Eu orei, antes de eu acabar de orar, a resposta já estava na minha frente. E a resposta é Rebeca. Eu vou levá-la comigo. Eu preciso dela, ela faz parte da história. Aí o interessante é que uma princesa, uma mulher ungida para avançar, além de saber o que falar diante do rei, como eu falei, ela se inclui nos planos. Ela não fazia parte, Abigail não fazia parte do plano, mas ela se oferece. Ela fala assim: aqui está um presente que sua serva trouxe. Por favor, perdoe-me se eu ofendi de algum modo. Que o Senhor lhe conceda uma dinastia duradoura. Que sua vida estará segura sob o cuidado do Senhor, protegida como um tesouro.
quando o Senhor tiver feito tudo o que prometeu, não haverá uma consciência, a tristeza e o peso de ter derramado sangue e se vingado sem necessidade. E quando o Senhor tiver feito grandes coisas em seu favor, lembre-se da sua serva. Existem histórias que nós podemos não estar incluídas. Você quer ver uma coisa? Quem da família dos nossos esposos um dia sonhou conosco? Mesmo linda desse jeito, querida. Mas nós nos incluímos na história deles. A gente às vezes pensa que não. Quando nós começamos a namorar, a gente começou a se incluir na história dos nossos esposos, da família dele. Começamos a fazer parte da história da família dos nossos esposos. E precisamos tratar bem aqueles que cuidaram do amor da nossa vida. Nós precisamos cuidar bem, principalmente da nossa sogra. Quem tem sogra aí? Pois ela gerou o amor da nossa vida. Nós nos incluímos na história da vida dela, porque agora quando ela olha para ele, não tem como não olhar para nós. Nem tem como negar que nós estamos fazendo eles felizes. Olha que coisa linda. Olhar e falar assim, realmente essa menina, que ela chama a gente de menina, né? A minha sogra me chamou menina. É uma bênção na minha vida. Mas ela olha e me vê que eu faço parte da história da vida do meu esposo. E isso é muito importante. Não basta só estar diante das pessoas certas. Nós precisamos saber o que falar, como nos comportar e quando nos incluirmos no futuro de quem está ao nosso redor. É o chamado network, né? Fazer conexões. Nós precisamos aprender isso. Fazer conexões. Família do nosso esposo, principalmente, são pessoas que nós vamos carregar para o resto da nossa vida. Precisamos aprender a fazer conexão com essas pessoas, por mais difíceis que elas sejam. Elas são difíceis, mas nós também somos. E o nosso Pai nos abandonou por causa disso. Não deixou de falar conosco por conta disso. Não deixou de nos abençoar, de nos honrar, de nos chamar de filhas e nos coroar como princesas. Não desistiu de nos ungir para que nós viéssemos a avançar. Por último, eu vou falar de uma parte que eu gosto muito também de Abigail. Abigail, quando ela chega diante de Davi, ela faz algo que durante um tempo na minha vida foi muito difícil. Eu vou falar que quando eu conheci a história de Abigail, eu aprendi. A história de Abigail, Daniel e Neemias. Abigail, ela assume a culpa de Nabal. Quando ela chega diante do rei, ela fala assim, a culpa é toda minha. Olha que coisa linda. Nabal é um homem perverso, ele é insensato, mas eu nem sequer vi os rapazes que o Senhor enviou. Ou seja, o meu esposo tem a vida dele. Ele fez a loucura que ele quis. O louco fez a loucura que ele quis. Mas eu não vi. Foi por isso que eles voltaram com a notícia ruim. Mas agora eu estou aqui. Ela toma a culpa para ela. Sabe por quê? Porque com essa culpa ela consegue preservar toda a família dela. E quantas vezes nós falamos assim, não foi eu que fiz? Eu vou orar por quê? Não foi a culpa, não é minha. Assumir culpa é para quem foi chamado para avançar mesmo. Porque você consegue assumir a culpa e pedir o perdão que aquele que não assume não consegue pedir. Eu não errei, por que eu tenho que pedir perdão? Porque você é princesa. Porque você foi ungida para avançar. E ninguém consegue avançar amarrado num defunto. Ninguém consegue nem caminhar com um defunto amarrado em si. Um defunto, quando está amarrado em nós, gera morte. E nós fomos chamadas para avançar e não para morrer. Aprenda a assumir a culpa. Daniel, ele fala, eu orei, confessei. Daniel confessa o pecado que ele não cometeu. Neemias confessa um pecado de um povo que ele nem conhece, porque ele nasceu no cativeiro.
mas todos eles têm algo em comum: conseguem mudar a história da sua nação. Nós às vezes não conseguimos mudar a história porque não queremos assumir culpa. Mas eu preciso assumir culpa quando necessário, sim. Quantos aqui querem ver a história da sua família mudar? Por que não assumir a culpa? Eu peço perdão ao Senhor, Pai, porque eu falhei, porque eu pequei, porque eu falei o que não devia, e às vezes não fez nada. Mas você pegou o que o outro não tem coragem de fazer e fez no lugar dele. E quando for liberado, haverá preservação de vidas. Haverá transformação, a vergonha vai sair do meio dos nossos. O Senhor, Ele pode nos abençoar grandemente com isso. Nós precisamos aprender que nós temos valor para a nossa família. E o nosso valor engloba isso, assumir culpa. Rebeca, quando ela vai embora, quando o servo de Abraão quer levar ela, o irmão fala assim: não, deixa ela aqui mais 10 dias. A mãe: não, deixa ela aqui mais um pouco. Por quê? Porque tem valor para os seus, porque sabe como cuidar dos seus. Aí eles liberam, mas liberam debaixo de uma bênção. Eles abençoam a vida de Rebeca e depois liberam. Nós precisamos aprender isso também. Nós só seremos abençoados quando nós aprendermos a abençoar quem está à nossa volta. Nós precisamos abençoar a vida dos nossos, amém? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Com toda essa história de Rebeca e Abigail, a gente vai encontrar um segredo fundamental. O quê? Ser autêntica. Tudo que elas fizeram, elas não fizeram força. É porque estava no DNA delas. Elas já eram aquilo, a identidade delas já era aquilo. Já falamos aqui sobre identidade. Coisa linda. Qual é a sua identidade? Será que você tem agido conforme a sua identidade de princesa, de filha do rei? Será que você conhece a sua identidade? Então, ungidas para avançar é exatamente isso: ser autêntica, ser verdadeira. Elas não tentaram ser quem não eram, elas não se destacaram elas só se destacaram por ser quem elas são. E avançar implica em seguir em frente, em ser alguém verdadeira. E ser ungida implica em estar sob a proteção divina. E sem a proteção do nosso Senhor é impossível avançar. Ser ungida implica em ser curada. Ser curada é um requisito importante para o avanço de qualquer pessoa. Uma pessoa não curada olha para suas feridas. E todas as vezes que ela para olhar a sua ferida, ela não consegue avançar. Nós observamos algumas armaduras de antigamente de guerra, e você pode observar que na maioria delas, por baixo da armadura, é um tecido vermelho, propositalmente, para que quando eles fossem feridos, eles não parassem para olhar para o seu sangue, mas que continuassem, mesmo ferido, lutando e guerreando, e depois serem curados. Quem para olhar a ferida não consegue avançar. Por isso que precisamos ser curados. E implica também em ser ungida ter pecados perdoados. A unção nos faz nos sentir perdoadas e logo prontas para perdoar também. Novamente, Filipenses capítulo 4, agora a partir do versículo 4, um resumo diz assim: alegrem-se sempre no Senhor, que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. O Senhor virá em breve. Não vivam preocupados com coisa alguma. Orem a Deus pedindo aquilo de que precisam, agradecendo-lhe por tudo que Ele faz. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Concentrem-se em ser tudo o que é verdadeiro, tudo o que é nobre, tudo o que é correto, tudo o que é puro, tudo o que é amável e tudo o que é admirável. Pense no que é excelente e digno de louvor. Continuem a praticar tudo o que aprenderam e receberam. Então, o Deus da paz estará com vocês. Amém? Oremos em nome de Jesus. Senhor, eu quero agradecer ao Senhor
a oportunidade de falar para princesas. Princesas que tantas das vezes são feridas, são magoadas, são entristecidas, se aborrecem, mas que estão prontas para avançar. E querem ser tratadas, querem ser curadas, querem ser restauradas, perdoadas para perdoar, ó Pai querido, para restaurar vidas, para serem úteis na vida de outras pessoas. Por isso eu te peço a graça, Pai querido, nessa noite, de sermos, ó Pai querido, o exemplo que Abigail e Rebeca deixou, ó Pai querido, na Tua palavra. Que o Senhor nos dê direção, que o Senhor nos dê discernimento em todos os momentos, e que em todos os momentos a Tua unção esteja sobre nossas vidas, para que possamos avançar ao plano que o Senhor tem para cada uma de nós, em nome de Jesus. Amém?